Foi. Fala, galera, boa noite, tudo bem? Então, na aula de hoje, aula 4, o tema da nossa aula vai ser, então, funções. Basicamente, função afim e função quadrática, que são os temas que mais caem. Tá legal? Então, vamos começar aí pela primeira questão. E boa noite aí, para quem eu acabei não falando ainda, beleza? Vamos que vamos. Simbora aí. Mais uma. É isso. Começa aí. Você pode começar? Pode. Então, vamos lá. Então, na nossa primeira questão, a gente tem o seguinte. O gráfico abaixo representa uma função e ele fala, afirma-se corretamente que o número de raízes distintas no intervalo de 0 a 4 é... Bom, enquanto tu vai comentando alguma coisa aí com eles, eu faço aqui. Bom, o que são as raízes ou os zeros da função? Né? São os valores de x ou da variável que está para a função que zera a imagem. Vocês têm imagem igual a zero, vocês têm o y igual a zero. Então, como é que você vê isso no gráfico? Você vê isso no gráfico nos pontos em que o gráfico intersecta o eixo x, que é o eixo das abscissas. O ponto em que o gráfico intersecta o eixo y é o ponto em que é o valor da imagem para o x igual a zero, quando ele existir, obviamente. Então, o cara está fazendo aqui o gráfico e ele pede um número de raízes no intervalo de 0 a 4. E a gente tem o seguinte... A gente tem aqui, eu não vi os valores certinhos. A gente tem que aqui é 1, aí aqui é exatamente 2, o 3 está mais ou menos aqui assim, e o 4 está logo em seguida. Então, o intervalo de 0 a 4 é o intervalo daqui até aqui. Ele fixou esse intervalo de 0 a 4 porque, assim, por mais que o gráfico dê a entender isso aqui vai subir, a gente não sabe o que acontece depois, porque essa função não está definida. Então, da mesma maneira como dá a entender que está subindo, ele pode descer igual desceu anteriormente. Então, quando ele delimita esse intervalo, está querendo que você diga em quantos pontos esse gráfico intersecta o eixo x aqui. Então, nesse intervalo aqui, o gráfico intersecta em exatamente 2 pontos. Então, se nesse intervalo o gráfico intersecta em exatamente 2 pontos, o que a gente tem, então, é que o total de raízes desse intervalo é igual a 2. Então, o gabarito. Galera, aproveitando aqui também, eu nem ia comentar disso agora, mas aí, como eu olhei que a próxima questão, né, como eu lembrei que a próxima questão também é só uma interpretação, para acabar não passando batido, acho que vale a pena a gente comentar algumas coisas muito básicas de função. Né? Acho que depois tu pode comentar também um pouco de domínio, imagem, alguma coisa muito rápida. Mas, para você lembrar, inclusive eu comentei isso no vídeo que eu mandei para vocês ontem de noite, né? Para você entender bem o que é essa ideia de função, que na verdade função é uma relação, né? Você está relacionando dois conjuntos. Quando você vê isso aqui pelo gráfico, na verdade você está relacionando os valores que estão no eixo x com os valores que estão no eixo y. Acho que tem alguém pedindo para entrar aí. Relacionando o eixo x com o eixo y. Essa ideia de relacionar os dois, essa função em si, né, ela pode ser feita por um gráfico ou pode ser por aquela fórmula algébrica lá da questão. Aí não importa se a sua questão está em grau 1, grau 2, grau 3, não importa como esteja a sua função em si. Mas é você entender que sempre que você jogar um valor de x, você vai ter um valor de y. Esse valor de y é o tal f de x, né? E aí quando ele fala de zero da função, você quer justamente saber qual o valor que você coloca em x para esse seu carinha aqui dá zero, né? Então, a raiz de uma função, ou o zero de uma função, nada mais é você descobrir qual o valor que, ao substituir em x, você vai encontrar o zero. É por isso que, quando você viu lá em função de primeiro grau, né, você tinha grau 1, o x elevado a 1, você só tinha um valor que satisfaz o seu zero, né? Quando você tem grau 2, você tem até 2 valores distintos que satisfazem, né? Lembra que você pode ter nenhuma raiz, né? Você pode ter 2 raízes reais iguais, 2 raízes reais distintas, e isso, obviamente, vai aumentando para o grau da sua função. Mas tanto de maneira algébrica, né, vamos dizer assim, quanto de maneira gráfica, a ideia é exatamente a mesma. Aqui são 2 valores que o y, que é a nossa f de x, não está nem para cima nem para baixo. Está exatamente no meio. Se está exatamente no meio, é o zero da função, né, ou a raiz da nossa função em si. Se for lembrar que essas funções que ele colocou são as funções, né, que
mais aparece a função afim e função quadrada, são as funções polinomiais, mas tem outros tipos de função, por exemplo, função exponencial. Tem duas questões no final também. Então, mas só assim, só falando, nem toda função vai possuir raiz. Né? Nem toda função. Por exemplo, a função exponencial, a função exponencial clássica, ela não tem raiz. O gráfico dela não toca o eixo. Deixa eu aproveitar enquanto tu fala aqui, faço um comentário rápido assim. Certo? Então, nem sempre você vai ter um valor de x que zera a função. Inclusive, na própria função quadrática que o Carrilho colocou ali, pode acontecer de você não ter um valor de x que vai zerar, que é o caso quando o discriminante lá, o delta, ele é menor que zero. E aí o gráfico, sendo uma parábola, que já até desenhou aqui, ela não encosta o eixo x. Né? Aquele desenho com a concavidade voltada para cima, mas você poderia ter esse mesmo gráfico com a concavidade voltada para baixo. Então é sempre bom enfatizar que nem sempre você vai ter, nem toda função vai ter raiz. E lembrando aquela função exponencial, né, aquele crescimento, aqui encostei sem querer, né, aquele crescimento da função exponencial, de você não ter o valor, né, sendo zero, né, aquela ideia de assíntota e tudo mais, você não chega no ponto, né, e cresce, enfim, mesmo crescendo ou decrescendo exponencialmente. Se quiser emendar na segunda já, ou eu faço aqui também, mas enfim, já direto, porque acho que é praticamente o mesmo assunto. Né? Tá. Então vamos lá. Na questão 2, o que a gente tem para garantir segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam um dispositivo em seus carros que alerta quando uma certa velocidade máxima, pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. O gráfico exigido pelo dispositivo no painel do carro após o final da viagem, isso é conhecido como tacógrafo, fornece a velocidade em km por hora do carro em função do tempo. Então ele colocou o gráfico aí e a velocidade máxima. De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso de viagem? Bom, mais uma vez, aqui não é o zero da função, mas a ideia é rigorosamente a mesma. Ele tem aqui no eixo Y. Caralho, me esculachou lá, eu usando régua para fazer. O cara faz sem a régua mais reto do que o meu com a régua. Onde? Não, já tô avisando que eu não vou desenhar mais nenhum gráfico hoje, tá? Onde eu tenho no eixo Y a velocidade e no eixo X o tempo em hora. Velocidade em quilômetros por hora. E aí ele determinou aqui uma determinada velocidade máxima. Onde? E o gráfico da velocidade dele está mais ou menos assim, né? Deixa eu só ver aqui se está tangenciando. Então, ele andou, veio aqui, tangenciou, aí depois ele subiu de novo, né? Ultrapassou e voltou. Ultrapassou e voltou até parar. Então, o que acontece? Em quantos pontos o gráfico alcançou esse valor? 1, 2, aí eu tive que olhar mais para ver se estava tangenciando de fato, estava, 3, 4, 5. Ou seja, então ele estava vindo, quando ele chegou aqui e passou, apitou. Aí depois ele veio aqui de novo. A pegadinha da questão, né, é que ele avisa quando você alcança essa velocidade, né? Mas ele não vai avisar quando você retornar, né? Quando você descer essa velocidade. Eu acho que isso aí é a questão que de repente parece ser fácil, mas é uma pegadinha bem maldosa. Exato. Né? Ele avisou aqui não avisou, aqui avisou porque ele está vindo de baixo, então aqui ele avisou e aqui ele avisou de novo. Então ele avisa quando ele ultrapassa a velocidade máxima. Então, mas aqui eu acho que não tá passando, não. Tá ficando... Aqui aonde? Esse terceiro ponto, que seria o segundo ali, eu acho que ele não chega, no gráfico, ele não chega a encostar, não. Não? Não. Dando zoom, realmente não. Ele não chega a ultrapassar a linha, não. Dando zoom ali, não. Deixa eu olhar de longe. Mal, galera, a gente também não tinha dado um zoom aqui na imagem. Isso, viu?
Então, na marca, quantas vezes ele foi avisado? 2 vezes, Duas né? vezes. Gabarito, letra B. Letra B. Isso aqui, cara, que o Gustavo comentou, né? Não é o zero da função, mas funciona como, né? Você pode pensar que esse seu gráfico, esse eixo aqui do seu gráfico, ele está aqui em cima. E é como se você estivesse calculando justamente os zeros dessa função. Só que, de novo, esse zero é agora um outro valor que ele chamou de velocidade máxima que poderia atingir. E aí, de novo, né? Basicamente, só vai apitar quando ele ultrapassar. Quando ele estiver retornando essa velocidade, isso não vai informar. É o que acontece com o Waze, né? Você só anda de táxi, né? De Uber, só anda de patrão, mas no Waze só atingiu a velocidade, ele avisa lá e depois quando você retorna, ele não vai te dar essa informação sonora de que você retornou. Para uma pessoa que acaba tomando algumas multas, dá acostumado. Só toma cuidado para não perder a carteira igual é sempre bom. Sempre bom lembrar que não perder a carteira igual motorista. Exatamente. Boa. Belo exemplo para a galera ouvir aí. Desculpa aí, galera. Então, gente, então, esses dois tipos de questão, é um tipo de questão que cai muito no Enem. E repare, né, sempre tem aquela questão do Enem, né, de você ter apenas 3 minutos para cada questão, né, para ler, interpretar, resolver, marcar no cartão, resposta, etc. Mas esse tipo de questão, é claro que essa aqui tinha essa pegadinha, mas é o tipo de questão que você consegue resolver ela muito menos de 3 minutos. E é um tipo de questão... Essa aqui, pela pegadinha, talvez não, mas a anterior é um tipo de questão considerada fácil. E sempre lembrando que as questões fáceis você não pode deixar de acertar. Isso influencia muito na tua nota final pelo TRI. Inclusive, é algo que a gente vai comentar, né, quando a gente for fazer aquele aulão final com algumas questões. Essa é uma das coisas que a gente vai comentar com a galera. Né? Bom, então vamos para a próxima. Você montando ali o... Oi? Você montando o som, achei que você fosse falar uma coisa agora. Fala aí. Não, achei que você fosse comentar agora. Não. Deixa eu ver se alguém perguntou uma coisa. Não, tá, beleza. Esqueci que tem aquela outra aba de perguntas, né? Mas tá vazio. Galera, manda aí qualquer coisa aí, manda, rapaziada. Hoje está tudo ok, a gente está com os computadores aqui. Então, 2 computadores, inclusive. Deu problema na semana passada, a gente já trouxe logo 2 hoje para não dar problema. Então, a aba de perguntas a gente está conseguindo ver hoje, então tá tranquilo. É isso. Bom, agora vai dificultar um pouquinho, né? Vamos passar para a função afim, e aí vamos começar a dificultar. Agora, 2 questões de função afim, se eu não me engano, 2 de quadrática. A questão fala assim: uma empresa tem diversos funcionários, um deles é o gerente que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 horas por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários. Cara, antes de começar a questão, até lendo um pouco lá do feedback da galera, né? Muita gente comentou também de, em alguns tópicos mais cruciais, tentar dar uma resumida mais forte antes de começar a questão. A galera achou que ficaria um pouquinho válido e já tem mais ou menos esse esquema, né? Então eu vou reforçar aqui. Cara, só para a gente lembrar muito rápido, né? O que era a função afim? Aquela função de primeiro grau. Primeira coisa que o gráfico, que eu não fiz o gráfico, que eu ia deixar para você fazer, por favor. Primeira coisa, né, que essa função afim, o gráfico que o Gustavo vai montar aqui para a gente, né, é sempre representado por uma reta. E aí eu até comentei também no vídeo com vocês, né, a ideia da reta ser crescente ou decrescente. A nossa função afim, primeira coisa, né, esse A aqui, né, é o chamado de coeficiente angular, e ele também é a própria taxa de variação, a gente vai comentar também ao longo dessas questões, e esse B a gente chama de coeficiente linear. O que eles influenciam na nossa função? Lembra? Aquela ideia básica de função. Você substitui um valor para x, você vai achar um valor para y, certo? Ou você substitui um valor de y, você vai achar qual x está relacionado a esse valor. Como o seu coeficiente angular ele é maior do que zero, a sua reta ela é uma reta crescente. Então, conforme o seu x está aumentando, o seu y também vai aumentar. Como o seu coeficiente angular ele é menor do que zero, a sua reta é decrescente. Você está aumentando o valor de x, o seu gráfico, né, em y, ele vai acabar diminuindo. E o coeficiente linear, e justamente por isso que é a taxa de variação, né? Se você tem um exemplo, uma função aqui, 10x mais 200.
para cada X que você está acrescentando, é 10 a mais que você está relacionando lá em Y. Então, conforme você vai jogando valores de X, você vai aumentando os valores de Y. E o coeficiente linear, ele é basicamente o cara que corta o eixo Y. E, mano, muita gente tem dificuldade nisso, é uma parada muito simples, cara. Pega e zera o seu X. Porque pensa assim, em cima do seu eixo Y, o seu X, ele vale zero. Olha só, em cima do seu eixo X, desculpa, em cima do seu eixo Y, o seu X vale zero. Né? Você não está nem para a esquerda, que é negativo, nem para a direita, que é positivo. Então, se você pegar esse cara aqui e colocar zero para X, 0 vezes A, esse cara vai sumir. Vai sobrar que o B é a própria f de X. Ou seja, esse carinha, olha só, ele vai aparecer marcando, né, cortando o próprio eixo Y. Em algumas questões, quando a questão tem uma contextualização que não admite valores negativos, a gente fala que esse cara aqui é o ponto de partida da função. Né? Pensa que isso aqui é um evento, por exemplo, que você tem que pagar R$200 para entrar e você vai pagar R$10 a cada bebida lá, comida, que seja que você consumir, a cada ticket que você consumir da parada. Então, não admite você consumir negativo. Então, por isso que a gente fala em algumas questões que esse 200 é o ponto de partida. Só de você pisar na parada, você já gastou 200 pratas. A tendência é que a partir daí, obviamente, você só vai consumir mais. E próprio, pegando o gancho do que você falou anteriormente, o próprio táxi é um exemplo perfeito de função afim. Você já entrou, já gastou a grana. Você já entra gastando o valor inicial, que é a chamada bandeira, né? Tem bandeira 1 e bandeira 2, pelo menos antigamente era assim. Só de Uber agora. Mas antigamente era assim. A bandeira 2 era, depois de um determinado valor, que era mais caro e tal. Então, por isso que eles falaram, esse valor, como ele falou, que é o ponto de partida, ele é também chamado de valor inicial. E aí, o valor que você paga para cada quilômetro percorrido, o tempo de viagem, que é justamente, e aí você encaixa com o nome de taxa de variação. Exatamente, Por quê? Está mudando o valor de X, esse cara está mudando, de 10 para 20, para 30, para 40, enfim. Isso, obviamente, para valores inteiros, e aí, por isso que você chama de taxa de variação. Exato. E para calcular o tal do zero da função, a raiz, né, que é sempre você isolar o seu valor de X quando esse cara vale zero. Então, pensa na mesma ideia aqui. Se a gente zerar esse cara, o B, que é positivo, passa para o outro lado, fica negativo, olha só, fica negativo, e o A, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, olha de novo, os dois caras que são os tais lá dos zeros da função, ou a raiz da equação, porque a partir do momento que você iguala isso aqui a zero, né, você está criando, no caso, uma equação. Então, é o básico que a gente tem para as nossas questões de função afim. Lembra que você consegue determinar essa função tanto observando o gráfico, e aí fazendo, né, o coeficiente angular pelo coeficiente linear, né, pensando na taxa de variação e no linear. E, cara, o Enem gosta muito de maneira contextualizada, né? Dificilmente o Enem vai colocar só o gráfico para você interpretar ou só um sistema para você resolver. Por exemplo, passa pelo ponto A 1, 3 e passa pelo ponto B 2 e 11. E aí, claro que você poderia resolver por um sistema do tipo, o Y vale 3, quando o seu X vale 1, e o Y vale 11, quando o seu X vale 2. Né? Você tem a opção de resolver pelo sistema, você tem a opção de resolver vendo a variação do coeficiente angular e depois substituindo, né? Mas geralmente eu nem gosto de questões muito bem contextualizadas. Então, falar que o cara entrou num táxi, que a bandeirada do táxi era, sei lá, 6,10, não sei quanto mais 20 centavos por quilômetro percorrido, e aí você entender que o ponto inicial é o linear e o que está variando é o seu coeficiente angular. Né? É só um comentário que eu acho que ficou meio rápido essa parte que você falou da variação do Y e do X. Esse A, você consegue obtê-lo fazendo chamar delta Y sobre delta X. Ia comentar isso. Ele falou da variação e estava falando exatamente disso, que seria um YB menos um YA sobre um XB menos XA, onde A e B são determinados pontos, que seria o caso aqui. Então, você consegue determinar isso, esse valor, por exemplo, fazendo 11 menos 3 sobre 2 menos 1, que ficaria 8, no caso. E pensa que quando você está subtraindo é a variação. Você está vendo que o Y pulou de 3 para 11 e o X pulou de 1 para 2. Bom, mas vamos para essa questão em si aqui. Mas acho que já deu para dar uma reforçada boa para essas duas próximas questões. E aí a gente mata as duas direto. Eu tenho até que recapitular aqui. Primeiro ele colocou que a quantidade de funcionários era X, não é isso?
a quantidade de funcionários, de pessoas por preguiça, pode, era X. E ele quer saber o custo, não é isso? Cadê? A quantia Y não deveria ser paga. Vou colocar aqui como custo. Custo, ele chamou de Y. Então, esse Y aqui, no caso, é a nossa f de X. Repara só, nós não temos X funcionários recebendo os R$80? Recebendo os R$80 por dia. Por que nós não temos exatamente X funcionários recebendo R$80? Um desses funcionários é o gerente. E ele recebe R$1.000 separado. Qual o valor que é fixo, né? E qual o valor que está variando de acordo com alguém? Você entende que, num primeiro momento, esse R$1.000 é o valor fixo? Você entende que esse cara ele já ganha R$1.000. Esse cara é fixo. Esse cara não depende de quanto tempo ele está trabalhando, quantos dias está trabalhando. O salário dele é R$1.000, pronto, e acabou. O restante dos funcionários, né? Todos os outros funcionários, dependem do valor. Desculpa, depende de quanto é dia ou é hora? 2 dias trabalhado, né? Depende da quantidade, né, de 2 dias, isso, para receber os R$80. Então, como que a gente pode organizar isso aqui, galera? Deixa eu só passar os dados para cá, para não ficar dentro disso toda hora. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia. Cara, por dia trabalhado. Então, vamos pensar aqui que receber R$80 por semana a cada 2 dias trabalhados, desculpa, por dia trabalhado, se eles estão trabalhando um total de quantos dias? 2 dias. Então, você associa que eu já estou pagando um total de R$160 por funcionário, né? Por pessoa. Então, R$80, então 160 para cada funcionário. O detalhe da questão é, de novo, nós não temos X funcionários. Na hora que você vai pensar na estrutura para você montar isso aqui, eu não posso pegar o 160 e multiplicar pelo X direto. Carrilho, X é o número de funcionários e eu estou gastando R$160 por semana com cada um deles, né? Porque eles estão trabalhando 2 dias, lembra disso? Por que eu não posso pegar esse cara e simplesmente multiplicar direto? Nem todos os funcionários recebem dessa maneira. Existe um funcionário que recebe diferente. Então, vamos pensar primeiro no total de funcionários. Vai colocar aqui, mas o Gustavo está fazendo ali agora. Ó, nós temos um total de X funcionários. Só que desses X funcionários, um cara é o tal do gerente. Se um cara é o tal do gerente, quantos são os funcionários restantes? Pô, X menos 1. Esse X menos 1 é justamente os que estão recebendo R$160, olha só. Então, esses caras aqui estão relacionados com a tal da variação. Se eu tiver mais funcionários, eu vou pagando mais exclusivamente. Além disso, existe um gerente. E aí, cara, você nem precisaria escrever, mas eu vou colocar aqui, ó, um gerente. Esse um gerente recebe R$1.000. Se você juntar, obviamente, X menos 1 e 1, você vai cair no X, que é o total de funcionários da sua empresa. Beleza? Bom, fazendo essa distributiva, o seu Y ele é igual a 160 vezes X, vai dar 160X. 160 vezes menos 1 vai dar menos 160, mais 1 vezes 1.000, que eu falei que nem precisaria escrever esse 1, né? Vai dar 1.000. Então, o seu Y, que é o custo, ele vai ser de 160x mais 840, não é isso? Vamos ver se ele deixou assim ou se ele botou em evidência. Não, deixou assim. Deixou assim na letra D. Vou pegar o laranja, vou fazer um box para ficar didático. O Gustavinho se amarra no box, o Gustavinho box tem lá. E marcar a letra D. Box tem. Bom, galera, fala aí, tu ia comentar alguma coisa ou não? Não. Só esquematizou ali. Show. E aí, qual é a pegadinha dessa questão, galera? O cara vem aqui e colocar só o X, né? Ah, são X funcionários, vou colocar 160 vezes X, né? Tem que tomar cuidado com isso. Saudade bateu, o Gustavo falou. Saudade bateu. Sabe o que eu lembrei, Gustavo? Aquele dia que a gente foi colocando hashtag sextou, hashtag Romilho, eles amavam o Rominho. Eles amavam o Rominho, essa porra. Demais. O Rominho mandou chocolate pra eles uma vez. Mó doideira. Mó doideira. Que saudade, mano. Que saudade dessa turma, Gustavo. Porra. Turma filha, sabe aquela turma filha da puta? Sabe aquela? Tipo, o Rominho tava completando. O Rominho tava completando um ano que a ex-noiva disse não no casamento, né? Teve isso? Ele pediu a. Olha, falando ao vivo aqui pra vocês. O Rominho pediu a namorada em casamento, ela falou não.
Isso na Disney, olha isso, cara. Aí completou o ano, aí eu contei para os meus alunos. Aí a gente fez uma festa para eles. Né? Eu fiz uma festa para o Rominho. Meus alunos fizeram os cartazes da festa. Rominho, 1 ano do não. Eles ficaram depois da aula fazendo cartaz para sacanear o Rominho. Turma sensacional. Bom, vamos que vamos aí. Gustavo vai matar a próxima rapidinho. Então vamos lá. Na questão 4. O que a gente tem? No centro de uma cidade, há 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira. Então, o estacionamento A cobra R$ 5,00 pela primeira hora e R$ 3,00 por cada hora subsequente. O estacionamento B cobra R$ 4,00 a cada hora e o estacionamento C cobra pela primeira hora R$ 6,00 e por cada hora subsequente R$ 2,00. Cara, então, como o Caio já falou bastante no exercício anterior, então vamos lá. Estacionamento A. Digamos que você tem estacionado e tem ficado X horas lá. Então você pagou R$ 5,00 na primeira hora, mais R$ 3,00 por cada hora seguinte. No estacionamento B, ele não cobra a valor inicial, vou até colocar 0 aqui para enfatizar, e ele cobra apenas R$ 4,00 a cada hora. E o estacionamento C... Cara, olha só, eu esqueci de comentar isso também. Essa palavra a cada ajuda muito para você pensar em quem é o fixo e quem é a taxa de variação. Então, sempre que você lê, eu pelo menos usava isso desde o ensino médio. Eu lembro do Marcelo Xavier me dando aula no ensino médio falando isso. Cara, usou a palavra a cada, já pensa que é o que está variando, então já pensa que esse cara é coeficiente angular. Certo? Então, e aí no caso do estacionamento C, a gente tem isso, né? R$ 6,00 na primeira hora e R$ 2,00 a cada hora subsequente, né? Cada hora seguinte. Né? E ele fala, será mais vantajoso financeiramente parar no estacionamento? Bom, aí, vamos lá. Aí nessas horas, não que você precise fazer, mas é bom fazer o gráfico. Então tem aqui o eixo Y e tem aqui o eixo X. Então o que acontece? Estacionamento A. O valor inicial, o ponto de partida, como o Carlos falou, está aqui no 5. Certo? E a cada hora, acho que eu vou descer um pouco esse gráfico. Esse gráfico vai ficar muito lá em cima. Vou fazer ele um pouquinho mais abaixo. Vamos fazer ele aqui. Então tem aqui o eixo Y. Tem aqui o eixo X. Então vamos lá. Então de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Se a cada hora aumenta 3, então depois de 1 hora eu vou estar em 8. E como essa função é afim, que a gente tem então esse gráfico aqui. Certo? Já o B, ele parte do zero, porque ele não cobra nada inicialmente, mas, eu vou apelar para a régua, ele aumenta de R$ 4,00 a cada hora. Ele vai estar aqui assim, enquanto o gráfico de A aqui. Eles vão se encontrar em algum ponto aqui que a gente não sabe ainda qual é, mas eles vão se encontrar. Já o gráfico 6, o que acontece? O gráfico 6 não, desculpa, o gráfico de C, ele parte de 6, então ele parte daqui, e ele aumenta 2 a cada hora. Então, repara o seguinte, cara, olha só. Nesse ponto aqui, tanto faz se você estaciona no C ou no A, concorda? Porque nesse ponto aqui, você paga o mesmo valor dos dois. Mas, então só lembrando, aqui é C, aqui é A,
E aqui é B. Mas você concorda que a partir daqui é mais vantajoso parar no C? Por quê? Porque como a partir daqui o gráfico de C está abaixo do gráfico de A, isso significa então que você vai pagar menos em C do que em A. Então, a partir de uma hora, que é igual para os dois, daí por diante, é mais jogo você ficar em C. Enquanto que A, se você vai ficar menos de uma hora, é mais jogo você ficar em A, porque o gráfico de A está abaixo do gráfico de C. Aí você continua. Aqui, que a gente não sabe exatamente quanto é, mas dá para descobrir, o valor que você paga em C e em B é o mesmo. Mas a partir desse ponto, é mais vantajoso falar em C do que em B. Então, qual é o mais vantajoso? O mais vantajoso depende do tempo que você vai ficar. Porque dependendo do tempo que você vai ficar, é mais vantajoso ficar em A, em B ou C. Então, aí a gente tem que analisar as opções. E aí a maldade dessa questão, não maldade, porque claro que o Gustavo está explicando e mostrando tudo para vocês. Mas a ideia é que pelo menos os valores são fáceis, né? Então, para avaliar as opções, pelo menos não vai dar tanto trabalho. Porque, se você guarda esses dois tipos assim. Porque, por exemplo, se os valores não fossem fáceis, você tem que ficar igualando todas as funções. Tipo assim, caraca, eu vou igualar essas duas para ver quando que uma é igual à outra, para obviamente ver qual que é mais vantajosa, igualar essas duas para ver qual é o ponto e igualar essas duas. Então, querendo ou não, você teria 3 momentos aí para igualar, para poder ver a partir daquele momento tal, aquele momento X, D, que seja, vai ser mais vantajoso uma ou outra, dependendo de qual é o maior coeficiente, obviamente. E aí, só antes de você continuar, uma maldade aqui é claro que a longo prazo a tendência é ser mais vantajoso em C. E como é que eu... Gustavo, como é que você sabe? Eu sei isso porque a taxa de variação de C, o coeficiente angular de C, é o menor dos três. Então, se você joga isso por um longo tempo, como ele cresce bem mais devagar do que os outros, do que o B também se fala, que o B ele cresce o dobro. Só que aqui, assim, o problema para você avaliar isso é porque, por exemplo, no primeiro e no terceiro, você tem um fixo pela primeira hora e aí R$3 por cada hora subsequente, né? Então, na verdade, você tem que pegar, por exemplo, quando você pega o 5, né, você não vai acrescentar, você ficou 2 horas, você não vai acrescentar as 2 horas aqui, né? Você vai ter que acrescentar só a hora a mais, né, no caso. Então, isso aí é o que acaba enrolando um pouco mais na questão, porque, na verdade, de novo, né, esse 5 aqui é fixo de 1 hora. Então, quando você vai contar a segunda hora, você vai contar nesse cara só 1 hora além daquelas duas, né? Então, você tem esse detalhe a mais. Então, porém, condições. Isso que eu ia falar. No estacionamento A, desde que o automóvel fique estacionado por 4 horas. Não. A gente já viu aqui que em 1 hora, a partir de 1 hora, você já vai. No estacionamento B, desde que o automóvel fique estacionado por 3 horas. Bom, então o que a gente percebe? O B, ele só é mais vantajoso até aqui, em relação a C. Então já mata. Então eu já ignoro o A aqui. Então, como o Caio falou, iguala esses dois. Igualando esses dois, o que você vai ter? Porque na verdade ali é o X menos 1 ainda, né? Quando você for igualar. Mas o X... Não, mas aí o X vai ser o X mesmo. Eu tenho 4x igual a 6 mais 2x. Então 2x é igual a 6. Então x é igual a 3. Ou seja, para x igual a 3, eles pagam o mesmo valor. Para x igual a 3, isso. Entendeu? Então, se ele ficar estacionado por 3 horas, não necessariamente vai ser no B, porque na verdade tanto faz, pode ser o B ou o C. Na letra C, ele fala estacionado por 1 hora, a gente já viu que não, porque por 1 hora você nem vai contar isso aqui, na verdade, 1 hora você vai pagar dentro dos fixos dos 5, você nem vai pagar aqueles 8. E aí a letra D, então, né? Fica estacionado por 2 horas. Porque você vai pagar R$8 para todo mundo. Porque por 2 horas você vai pagar 1 hora da variação mais 1 hora do fixo. Você vai pagar 1 hora da variação mais 1 hora de fixo. Então vai pagar 8, e aqui não tem, né? Aqui você vai colocar o 2 direto aqui nesse X. Então você vai pagar os R$8 aí direto. Então gabarito letra D.
Deixa eu ver se teve alguma dúvida. Vamos embora. Vamos mudar para de segundo grau. Então vai lá. Faz um gráfico aí, um por obséquio. Bom, vamos lá. Essa próxima questão fala assim. Cadê? É a 5, né? A dona de uma lanchonete observou que vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia. E que para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Cara, antes de pensar na função em si, e antes de lembrar algumas coisinhas dessa função aí de segundo grau, da função quadrática, vamos tentar entender o porquê que essa questão vai cair na equação de segundo grau. Olha só. Ela tem um preço, um combo por R$10, 200 deles são vendidos ao dia. Então, basicamente, ela tem isso aqui, ó, o preço da parada e a quantidade vendida. Quando ela coloca um preço de R$10, ela vende um total de 200. 200? Sou péssimo para lembrar do valor. Isso. Aí ele fala que para cada redução de R$1. Então, olha só. Ela vende R$10, ela consegue vender 200. Se ela vender agora por R$9, ela aumenta um total, cara, dá um salto gigantesco. 100 combos a mais. Então, ela vai para 300 combos. Se ela der mais um desconto de R$1, ela vai para 400. Se ela der mais um desconto, ela vem para 500. Isso aí vai modificando. É óbvio também que ela não pode chegar no zero. Se ela chegar nesse zero aqui também, ela não vai ter receita nenhuma. Porque pensa assim, a receita dela vai ser o quê? O preço, né, multiplicado pela quantidade. Então, nessa primeira situação aqui, repara só, quando você multiplicar os dois, a receita final que ela tem, né, quando a gente pensa aqui na receita, repara que a questão está facilitando, não está colocando custo. A questão poderia dificultar e acrescentar um custo ainda. Quando você multiplica esses dois, ela tem uma receita de 2.000. Quando você multiplica aqui o 9 pelo 3, né, você vai ter 27, então você vai ter 2.700. O 8 pelo 4, quando você multiplica os dois, você vai ter 3.200. Repara que essa variação não é linear, não é fixa. Ó, variou 700, agora variou 500. Vai chegar um determinado ponto que você não sabe quanto vale, você vai ter um determinado preço para uma determinada quantidade, que quando você multiplicar um pelo outro, você vai ter essa receita que é o que ela quer, essa receita máxima. Então, pensa assim, basicamente, a receita que ela tinha, né, lá no início, a receita que ela tinha em função, vou colocar um X, na verdade não vou colocar nada aqui, já você vai entender o porquê. Depois eu coloco ali para poder puxar um outro gatilho aqui de função. A receita até então que ela tinha, né, no início, era 10 vezes 200. Cara, isso até então não é uma função. Porque pensa assim, cara, vou multiplicar os 10 por 200, não tem um X para calcular especificamente. Mas a ideia é você perceber que, para cada R$1 que ela está dando de desconto, ó, para cada R$1 que ela está dando de desconto, a quantidade está aumentando em 100. A quantidade está aumentando em 100. E aí, por aí vai. Deu R$1, aumentou 100. Deu R$1, aumentou 100. Mas já tem que ter em mente, carreira, se é assim, dá o desconto todo, então. Pensa o óbvio. Pô, dá o desconto todo, chega em zero. Aqui vai chegar em 1.200. 0 vezes 1.200 vai dar zero. Então não vai ter lucro nenhum na parada. Então você perceber que, no meio desse caminho, vai existir um ponto que vai determinar essa receita máxima, que é justamente o que a questão está pedindo. E aí, calma, já eu vou falar de valor máximo, de valor mínimo, de x, y, do vértice também, enfim. Como que a gente pode associar isso com uma função? Ó, esse preço em si, ele está variando. Lembra, a receita é o produto dos dois. Esse preço, ele está variando para cada um desconto. Carreira, como assim? Ó, um desconto de R$1, certo? 2 descontos de R$1 seriam R$2. 3 descontos de R$1 seriam R$3, certo? Então, o nosso preço está variando em relação à quantidade de descontos dados. Esse X não está sendo quantidade vendida, não está sendo preço, está sendo quantidade de descontos. Que desconto é esse? Descontos de R$1. Se você achar, por exemplo, um X igual a 5, é porque deu 5 descontos de R$1. Se a questão fosse um desconto de 50 centavos, por exemplo,
e você achasse x igual a 5, seriam 5 descontos de 50 centavos, seria 2,50. Então, toma muito cuidado com isso. Não vai preso que esse x é a quantidade de objetos, ou vendidos, ou pessoas que compraram, não. Esse x está sendo quantidade de descontos. Só que aí, lembra, eu tenho que multiplicar pela quantidade. Essa quantidade também está modificando. Antes eu tinha 200, mas para cada x que eu coloco, a gente aumenta 100. Cara, essa é uma parada mega padronizada. Sempre que tiver essas questões de variação, e a próxima é disso também, para conseguir resolver um pouquinho mais otimizado, repara que se está diminuindo de um lado, está aumentando do outro. Esse mesmo valor que você colocar, ó, reduziu 1, aumentou 1. Reduziu 2, aumentou 2. Reduziu 3, aumentou 3. Certo? Só que 3 o quê? 3 vezes 100. 2 vezes o quê? 2 vezes 100. Então, se reduziu x vezes, aqui tem que aumentar x vezes. Só que aqui era R$1, aqui são 100 sanduíches, combos, esqueci o que era, uma coisa do tipo. Beleza? E aí, você já percebeu, né? Provavelmente você percebeu o porquê que vai cair na minha equação de segundo grau. Quando você for multiplicar essa receita x, né, 10 vezes 200, esse cara vai dar 2.000. 10 vezes 100, esse cara vai dar 1.000x, né? Menos x vezes 200, esse cara vai dar menos 1, desculpa, vezes 200, esse cara vai dar menos 200x. E menos x vezes 100x vai dar menos 100x ao quadrado. Então, a nossa receita, já vou arrumar com x ao quadrado para frente, ó, menos 100x ao quadrado. 100 com menos 200 vai dar 800x mais 2.000. Beleza? Então, aí se a gente chegou numa função que é a receita, e aí essa função que indica a receita, ela é uma função de segundo grau. Primeiro erro muito comum, galera. O cara tem uma tara em simplificar os zeros. Isso aqui não está igualado. Se você estiver calculando, né, o x e não o y, dependendo da questão, se você simplificar sem querer, você ainda vai acertar. Mas pensa o seguinte, Carlinhos, a mão está coçando para cortar 2 zeros de todo mundo. Cara, se você simplificar de um lado, você vai ter que simplificar do outro. Então, se você cortar 2 zeros aqui, você vai ter que cortar 2 zeros na receita. Então, você também acharia a receita de x com 2 zeros a menos. Então, toma muito cuidado com isso. Isso aqui ainda não é uma equação. É uma equação se você quisesse saber a quantidade para ter uma receita zero. Ou seja, para sair lá no 0 a 0 da parada. Aí você colocaria 0, beleza, aí você poderia simplificar. Mas em questões de função, você não pode fazer isso. A partir daqui, não sei o que você quer comentar de função, né? Quer falar do x e do y do vértice? Não, pode falar. A partir daqui, você tem que avaliar se a questão está pedindo o x do vértice ou o y do vértice. E aí eu vou usar esse gráfico ali para dar essa rabiscada rápida. Cara, eu não sei também porque esse aluno acha que é um para máximo e um para mínimo. Não. Pensa que se a sua concavidade ela está aberta, ela está voltada para cima, você não tem um valor máximo, porque esse cara explode lá na função, mas você tem um valor mínimo. Se você tem a concavidade para baixo, você não tem um valor mínimo, mas você chega a um valor máximo. Beleza? Tanto x quanto y são coordenadas ou para o mínimo, desculpa, ou para o máximo. Então, se liga só. Vou usar esse ponto verde aqui. Esse carinha, ele tem uma coordenada em x e ele tem uma coordenada em y. Aqui você quer descobrir, né? Perdão, antes dessa questão. Se você quer descobrir o que leva isso a ser máximo, porque lembra, essa concavidade está para baixo, né? Porque o seu A ele é negativo. Se você quer calcular o que torna essa função máxima, você tem que calcular o x do vértice. Se você quer calcular o máximo, você tem que calcular o y do vértice. O x é o que leva essa função ou para o máximo ou para o mínimo. O y é o máximo ou o mínimo. É claro que tem muito aluno também que prefere calcular sempre o x do vértice. Eu já, às vezes, eu sou aluno desse também. Calculo o x, substituo de volta para ter o y, né? Mas, basicamente, a diferença é essa. Ó. O x é o que torna, é o que leva para o máximo ou leva para o mínimo. O y é o máximo ou o mínimo que a questão está pedindo. Aqui eu sei que está trabalhando o máximo, não só pelo enunciado falar, obviamente, mas pelo A ser negativo, né? Então a concavidade está para baixo, beleza? Então vamos calcular aqui esse y do vértice. Deixa eu só confirmar se o y do vértice que ele quer. Cadê? Qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Então, olha só, ele quer a máxima arrecadação diária. Ele quer, então, o nosso y do vértice.
Então, olha só. Y do vértice, vamos lembrar, menos delta sobre 4A. E só para não passar batida também, x do vértice menos b, foi mal, não sei porquê, sobre 2A. Outro detalhe, lembra que o x do vértice, ele tem aquele eixo de simetria, né? Então, o x do vértice, a coordenada dele, sempre está relacionada com as duas raízes. Ele é sempre a média entre as duas raízes. Isso vale muito, cara. Tem muita questão que você resolve sem nem fazer conta. O cara coloca lá as raízes para você. Por exemplo, a raiz é 10 e 20. Você sabe que o x do vértice está no 15. A raiz é 2 e 4. Você sabe que o x do vértice está no 3. É só perceber, né? Que é a soma dividido por 2. Né? Menos b sobre a soma. E aí você só divide por 2. Vamos substituir, então, o y do vértice. Deixa eu substituir rapidinho, que eu já estou muito tempo nessa questão. Menos, lembra o delta, b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 4a. Então, o nosso y do vértice vai dar menos, o nosso b vale quanto? 800. Então, 800 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale menos 100, vezes c, que vale 2.000. Se o Gustavo já quiser ir fazendo essa conta de cabeça aí para ajudar aqui. Ou roubando no celular, sobre 4A. 4 vezes menos 100. Beleza? Fui tentar aproveitar esse espaço aqui, agora eu tenho que jogar a resolução lá para cima. Desculpa, galera, me dá um nervoso fazer isso, mas... Bom, esse y do vértice, então, ele vai ser menos 8 ao quadrado, esse cara 8 de 64, 2 zeros vão ficar 4 zeros, menos com menos vai dar mais 4 vezes 2, 8, com 1, 2, 3, 4. Oi? 5 zeros, tudo isso dividido por menos 400. Repara, menos com menos, esse cara já vai dar mais 640.000 com 800.000 dividido por 400. Tá? Vou cortar 2 zeros agora. Obrigado. Esse cara vai dar 8.000 com 6.400, dá 14.400, é isso? Não, filho. 7.200. 64 mais 8. Não, é 6.400 mais 8. Ah, mais 8.000. Ah, tá. Mais 8.000, é. Dividido por 4. 3.600, não é isso? Confere aí. 7.200 por 2. Então, 3.600, desculpa, é o máximo da receita que ele pode chegar. E 3.600 é gabarito letra C. Então, ó, a receita máxima que ele chega é de 3.600. Muito rapidinho aqui para fechar, bem pequenininho aqui também, se você for pensar num gráfico para isso, muito rápido, né, muito de rascunho, o que está acontecendo é que ele começa a aumentar lá esse lucro, quando ele chega nesse ponto, que é o de R$ 3.600, qualquer desconto que ele dê, que ela dê, não lembro quem era, esse cara vai começar a ser prejuízo, entre aspas, para ela, não vai ser mais tão vantajoso para ela. O máximo que esse cara vai chegar é até 3.600. Certo, galera? Rapaziada? Ih, peraí, que agora que eu vi que teve uma outra pergunta. Mas já foi, já. Ah, já foi. Isso, Bia, isso. Se a gente fosse considerar não só a hora paga a mais, de maneira geral, seria um x menos 1. Isso. Mariana, se ele quisesse saber o x para a receita máxima... Então, se quisesse saber o x para a receita máxima, mais rápido, Mari, seria você fazer direto o x do vértice. Menos b sobre 2a. O que a galera costuma fazer é não usar o y do vértice. A galera costuma pegar o x, aí ele pega esse x e substitui para achar o y. Porque lembra, x e y é a mesma coordenada, né? A coordenada de x e y é o mesmo ponto, no caso. Então seria mais prático você colocar o x do vértice direto, beleza? Show de bola. Rapaziada, alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Tá de boa? Dá um alô aí pra gente. Fala se tá tranquilo, se tá fluindo, se tá suave. Já são 7h27. A gente vai dar um gásinho aqui para as últimas 3 questões. Apesar que essa outra, ela é bem tranquila, bem direta. E as duas de exponencial, também dá para fazer por um raciocínio lógico. Acho que 15 minutinhos no máximo a gente está fechando aí.
Beleza? Show de bola, galera. Bom, galera, vamos lá. Então, essa questão 6, o que a gente tem? O número de turistas X que comparecem diariamente para um passeio de barco relaciona-se com o preço P em reais cobrado por pessoa, através da relação o preço é 300 menos 2x, onde x é o número de turistas que está frequentando. Então, quanto mais turistas forem, menos vai ser cobrado de cada turista. Então, se o barco tiver 100 lugares, qual a receita máxima obtida por dia? Então, vamos lá. Então, o que ocorre? É a receita que ele quer, né? Tá. A receita é o número de ingressos vendidos vezes o preço. Então, tem os X turistas, que cada um vai pagar 300 menos 2x, e isso vai me dar o quê? Faço o chuveirinho aqui, então isso vai ficar menos 2x ao quadrado mais 300x, certo? Bom, então, essa função da receita em função do número de turistas é uma função quadrática que possui um valor máximo uma vez que o coeficiente x ao quadrado é negativo, e se ele quer saber a receita máxima, como o Carneiro falou no exercício anterior, é basicamente o mesmo problema, a gente vai calcular então o y do vértice. Então a receita máxima vai ser menos delta sobre 4a, claro que isso vai ficar menos 300 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, vezes 0, uma vez que não tem C. Tudo isso sobre 4 vezes menos 2. Então, esse cara daqui some, isso aqui é 0. Menos com menos fica mais. Então, a gente ficou com 300 ao quadrado. É 300 vezes 300 sobre 8. Então, simplificar aqui por 4. Isso aqui por 4 vai dar 75. Aqui vai ficar 2. Simplifica aqui. Aqui vai ficar 150. Certo? Então, isso aqui é 150 sobre 2, né? Então, isso aqui vai dar... Isso aqui é a mesma coisa que 225, 20 sobre 2. Logo, isso aqui, então, me deu 250. Então, a receita máxima que ele alcança é 11.250. Logo, gabarito. Letra E. Letra E. Tá. Então, não muito mais acrescentado que o Carreiro falou no exercício anterior. Já desmiuçou bem, o problema é basicamente o mesmo. E mais simples porque ele já montou, né? Entre aspas, ele já montou a variação, enfim, a função para a gente, né? A outra teve aquele trabalho de montar isso ainda. Show de bola. Bom, vamos para a exponencial aqui rapidinho. Tem duas questõezinhas de função exponencial para a gente fechar esse momento aí. Se liga só. A concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzida pela metade. Considere que a meia-vida de um determinado medicamento é de 6 horas. Sabendo que um paciente... Coloca aí para mim, Gustavo, as informações, só para a gente acelerar. A meia-vida é de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 miligramas desse medicamento às 10 horas de um dia, então inicial 120, ingerido às 10 horas. Cadê? Assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 18 horas do dia seguinte, né? Então, ele está em horário de 10 horas, e aí tem um próximo horário, né? Esse horário de 10 horas ele vai passar até às 16 horas do dia seguinte. Cara, se ele está saindo ali de 10 horas e ele vai até às 16 horas do dia seguinte, o que está acontecendo? Eu já vou explicando, tentando imaginar o que o Gustavo vai montar aí agora. A cada 6 horas, essa concentração está caindo pela metade.
por mais que você não lembre de função exponencial em si, que eu até comentei naquele videozinho prévio lá também, não é tão difícil assim você montar, né, essa variação. Porque, repara só, no horário de 10 até 16, o organismo dele eliminou uma parte e sobrou 60 miligramas. Depois se passaram mais 6 horas, então chegou às 22 horas. Chegou mais a metade de novo, né? Então ele eliminou a outra metade, então ele dividiu por 2 de novo. Passaram-se mais 6 horas, ele foi e dividiu por 2 de novo. Eu ia perguntar isso. Quando se passaram, mais 6 horas, ele foi e dividiu por 2 de novo. E ele quer saber, aproximado às 16 horas. Cara, ele quer saber justamente o próximo, né? Ó, ficou certinho aqui, para quem tem toque, exatamente na posição final aqui. Às 16 horas, esse cara caiu pela metade de novo. E metade de 7,5 é o 3,75. Carrilho. Beleza, entendi. O gabarito, então, é 3,75, que é a letra C. Vou fazer um box discreto aqui e vou marcar a letra C. Mas como eu ia resolver essa questão se fosse uma quantidade absurda, né? Porque você tem que partir desse princípio, né? Você pensar nessa questão como se fosse um valor muito distante dele. Cara, lembra? 120 é o nosso valor inicial, né? 120 é o nosso valor inicial, ele está sendo reajustado de acordo com um certo tempo. E aí, primeiro, que reajuste é esse? Está caindo pela metade. Reduzir pela metade é a mesma coisa que multiplicar, né, por meio. Lembra disso? Dividir por número é multiplicar pelo seu inverso. Só que eu vou colocar só o elevado a x. Cara, esse expoente aqui vai depender de como que você está separando as horas lá, ou os dias especificamente. Ele está reduzindo a cada 6 horas. Então é por isso que você coloca essa divisão. Porque se você não colocar essa divisão, repara só. Depois eu coloco aqui de novo, rapidinho. Se você colocasse só esse x, quando você coloca 6 horas, você vai estar reduzindo 6 vezes. Então, quando ele fala esse a cada, indica essa divisão. Você precisa de 6 horas para poder reduzir uma vez. Aí você precisa de 12 horas para poder reduzir 2 vezes. Então, lembra que sempre esse a cada, no caso, você vai colocar essa divisão. E aí, aqui no seu x, obviamente, já está em horas. O cuidado que você tem que tomar é se ele fala, por exemplo, a cada 20 minutos, né? E aí você tem que separar de um outro jeito, né? Enfim, ver a unidade da questão, se está tudo em minutos, se está tudo em hora, para não ter problema. Aí você, assim, se você colocasse x aqui, você só tem que se atentar para isso. Porque se você só coloca o x, esse x ele não representa o número de horas, e sim o número de meias-vidas. Então, se você só coloca o x, poderia pensar assim, coloquei só o x. Aí você teria que contar quantas meias-vidas teria daqui até aqui. A quantidade de meias-vidas que tem daqui até aqui seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, se você substituir por 5, vai bater exatamente com o gabarito. Só que você tem que saber diferenciar exatamente isso. Tempo para esse... Tempo ou meia-vida. Se você só coloca o x, você está contando o número de meias-vidas. Agora, se você quiser substituir o número de horas... Exato, aí tem que fazer... Porque se colocar só o x, você vai pensar nos saltos, já vamos dizer assim. Os saltos que tiveram foram esses produtos. Esse x ele representa o número de horas. Esse é o ponto. Se você não coloca sobre 6, esse x vai representar o número de meias-vidas. E aí você acharia, sei lá, achei 5. Então, como cada meia-vida tem 6 horas, então passaram 30 horas. Esse é o ponto. Show de bola, só isso. Bom, e vamos para a saideira, né? Para a gente fechar a saideira, sextou, botar o pagodinho aqui de novo. Curtir essa sexta-feira. Que aí eu falei, vou dar só um golinho na Red Bull. Agora eu virei lá, tempero de Red Bull e vou todo elétrico. Vou tentar aqui ficar fazendo flexão igual maluco. Sai energia. Então vamos lá. Na questão 8, ele fala: o governo de uma cidade está preparado para a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por péssima questão no momento. Foi mal. Mais contextualizado que isso, impossível. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade da reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população: P de T igual
a 40 vezes 2 elevado a 3t, onde o tempo t em hora e a população P de t em milhares de bactérias. Tá, então o tempo t está em horas, isso é importante. E aqui em milhares. Está em horas. Tá, beleza. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será reduzida a... Cara, rapidinho, antes de você resolver a questão, sei que você está ansioso, que sextou, já está pirado, mas, cara, é porque eu lembrei de uma questão do Enem, uma questão da UERJ, desculpa. 2 detalhes, na verdade, que eu lembrei. Acabei lembrando de hoje do nada, de cabeça elétrica. Uma era uma questão da UERJ, que era uma questão de log, na verdade, e você achava uma resposta, acho que era um P de 6, sei lá, que você achava 3, e tinha uma opção 3. Só que ele falava lá no início do enunciado, em centenas, o gabarito era 300. É uma questão de log, era 300 ou 500, era uma parada assim. Então, tomar muito cuidado, que nem o Gustavo falou, pô, ele conferiu que esse T está em horas. Porque quando você olha o tempo, ele dá o tempo em minutos. Então, se você... Claro que o Gustavo ia comentar disso, óbvio, né? Mas já é uma primeira pegadinha. Mas não só para cá, para o resultado também. Você verificar se está em milhares, se está em milhões, isso é importante, que pode ser maldoso. Eu acho que para essa questão especificamente, a questão dos milhares tanto faz. Na real, como ele fala, quando ele quer saber a quantidade comparada à quantidade proporção, inicial, né? Como ele fala de proporção... Cara, tanto faz. Isso. Podia ser qualquer valor aqui. Se colocar P de 0, vai dar bom. Isso. Vai dar bom. E o outro comentário é que esse P de 0 que a questão te informou, mesmo se ela não te informasse, você consegue verificar esse cara. Porque lembra lá no início que a função era relacionando os dois valores, um do eixo x e um do eixo y? Então tem questão, tem aluno que fala assim, pô, cara, mas de onde você tirou esse 40 se o enunciado não tivesse dado? Cara, você coloca o 0 lá. E aí, ó, 3 vezes 0, esse cara vai ficar 2 elevado a 0, que é 1, e 1 vezes 40 daria 40. Então lembra, porque tem muito aluno que se enrola com isso. Por exemplo, a questão, pensa numa outra função, a questão dá um P de x igual a y. E aí você quer trabalhar a questão só com essa informação. Não, você também sabe que o P de 0 é igual a esse 40 nesse caso ali, né? Então você sempre tem essa opção de você descobrir qual é a quantidade inicial. E aí, claro, nessa questão foi o que o Gustavo falou. Como as alternativas estão em proporção, você não está respondendo 20, 30, 40, 50, 60, que seja, você está respondendo só em proporção, fica fácil de calcular isso aí, né? Fica tranquilo, porque como ele quer saber a população em 20 minutos é um terço de uma hora, porque se você tem 20 minutos, vai ser o tempo T, 60 minutos é uma hora. Então, um minuto vai embora com um minuto. Simplifica aqui. Ou seja, então, o nosso tempo T, ele é um terço de uma hora. Então, o que você vai substituir aqui é um terço. Então, tempo de um terço. Aí, como eu falei, tanto faz. 2 elevado a 3 vezes um terço. Então, fica vezes 2 elevado a 1. Ou seja, dobrou em relação à população inicial. E aí, tanto faz, né? No fim das contas, tanto faz. Se fosse milhar ou não, tanto faz. E a gente achar 80, mesmo caso você esquecesse, 80 é o dobro de 40. Então, você conseguiria resolver isso de qualquer maneira. Então, a gabarito é a letra D. Inclusive, cara, vale muito a pena você pensar nisso em questões que têm um valor muito feio, né? Imagina se ele coloca uma população inicial, sei lá, de 133 mil, sabe? Alguma coisa desse tipo. Se você percebeu que a questão está trabalhando toda em proporção, as alternativas estão em proporção, não tem por que você ficar fazendo conta com valor feio, ainda mais no Enem, que você tem ali os 3 minutos por questão. Então, sempre que possível, galera, fica essa sugestão aí para vocês. Tenta resolver a questão toda por proporção, que vai facilitar bastante. Certo? É isso? Fechamos? Fechamos mais uma. É isso. Beleza, galera? Tranquilidade? Então, galera, muito boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Aula 4. Faltam mais 3 encontros e uma aulinha ao vivo aí. Tem uma perguntinha boa aí, ó. Na questão 6, ele colocou o número de lugares por quê? Eu fiquei me perguntando isso também. Quando eu li a questão, eu fiquei me perguntando isso também. Eu não... Olha, quem foi que perguntou foi a Bia. Se a Amanda estiver aí, obrigada, Amanda. Bia,
Então, eu tenho quase certeza que essa quantidade de lugares que ele colocou foi para o programa não ficar inconsistente. Eu tenho quase certeza disso, porque a receita ficou como? A receita ficou x vezes 300 menos 2x, certo? Bom, é claro que isso tem como ficar negativo, né? Porque se eu substituir aqui por 100, ainda vai ficar positivo. ainda vai ficar positivo. Na verdade, o número máximo de pessoas que ele poderia ter era 150, que é o que zera isso daqui. Mas concorda também que zerar não faz muito sentido? Se chega a quantidade de massa, você faz um passeio de graça? Isso não faz muito sentido. Então, eu acho que ele só colocou o 100 para a coisa ficar um pouquinho mais amarrada. Eu acho que ele colocou 100 para ficar uma contextualização realista. Do tipo, acima de 100 o desconto é para tão bizarra que não tem lógica você ficar viajando passeio, não lembro. De graça, porque de novo, se chegar a 150 pessoas sem pagar nada, a empresa faz tudo de graça. Então, acho que foi mais uma contextualização da empresa mesmo, tentando levar essa questão mais para a realidade. Entendeu? Foi engraçado eu ter perguntado isso quando eu olhei. Na conta não foi usado. Teria muita lógica se ele colocasse o 150. Melhor, teria mais lógica. Porque, beleza, 150 tornaria negativo, não tem lógica a empresa pagar para você passear. Ele colocou um 100 da contextualização, mas que não mudou em nada. Não influenciou então, em nada. Mariana, não é usada. Esse é o ponto. Não é usada. Inclusive, aí quando eu olhei, eu falei, será que era por lugar restante que aquele preço ficava? Mas na verdade não. Na verdade não, é em função do número de turistas mesmo. Então o 100 ele não é usado em momento nenhum. E aí, enfim. Agora vale a pena verificar uma coisa. Que é qual a quantidade de turistas que maximiza esse negócio. Né? O X, você está falando? 300 sobre 4. 75 pessoas. Tá. O 100 é só para amarrar mesmo. O 100 é só para amarrar mesmo. Ou seja, ele não alcança a receita máxima com 100. Na verdade, a receita, como o X do verso é 75, no fim das contas, ele alcança a mesma receita com 50 ou com 100 pessoas, mas a máxima vai ser com 75, foi aquele valor que a gente achou. Tá? Então, de fato, não usa. Beleza, gente? Tranquilo? Mais uma